Bem-vindos ao canal Esconderijo da Alma. Faça o ID de Cristo, curtindo, se inscrevendo e compartilhando. Para mais pessoas conhecer a palavra de Deus, vamos ao vídeo. Nossa jornada continua aqui em Jerusalém, em busca da Arca da Aliança. As lendas colocaram a arca em lugares distantes como a Etiópia ou a Irlanda. Chris Mitchell conversou com um pesquisador que acredita que a arca pode estar muito mais próxima do que as pessoas pensam. A Arca da Aliança simbolizava a presença divina entre os israelitas, recordando a aliança estabelecida por Deus com seu povo. Quando Jerusalém foi saqueada pelos babilônios, no 6º século a.C., a arca desapareceu, deixando os estudiosos perplexos. Cristãos, cientistas, historiadores e arqueólogos têm buscado incessantemente por ela, mas até recentemente sem progresso significativo. No entanto, uma nova descoberta científica pode mudar esse cenário, fornecendo indícios sobre o paradeiro da Arca da Aliança, conforme descrito na Bíblia. Embora não seja permitido a todos tocar na Arca da Aliança, porque os cientistas seriam uma exceção. Há um mistério intrigante aqui. Convido você a apoiar o canal Sabedoria e Reflexão, deixando seu like, se inscrevendo e assistindo até o final do vídeo para desvendar mais sobre esse assunto. Os vestígios finais da Arca da Aliança têm sido alvo de busca por muitos cientistas, que afirmam seguir as pistas remanescentes para localizar este artefato sagrado. Ron Wyatt reivindicou ter descoberto a Arca da Aliança e os 10 mandamentos enterrados sob os destroços da antiga Jerusalém. Desde os tempos em que os israelitas fugiram do Egito e se estabeleceram na Terra Prometida, a Arca da Aliança supostamente residiu no Templo Sagrado, também conhecido como o Templo de Salomão. 600 anos antes do nascimento de Jesus, os babilônios invadiram e devastaram grande parte de Jerusalém, incluindo o templo onde se presumia que a arca estivesse guardada. Quando a Arca da Aliança desapareceu dos registros históricos, os babilônios lançaram seu ataque, erguendo um imenso cerco ao redor da cidade, bloqueando qualquer entrada ou saída. Em resposta, os israelitas construíram uma rede de túneis, para se movimentar pela cidade sem serem detectados. Muitos desses túneis ainda existem atualmente e artefatos antigos foram descobertos em alguns deles. Antes de Ron Wyatt argumentar que a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do judaísmo, estava escondida em uma câmara subterrânea, que foi posteriormente selada e esquecida. Além de Ron, há também vários outros cientistas que afirmam ter encontrado a arca, perdida há milênios. Quando este relicário sagrado for finalmente descoberto, todos esperam ansiosamente pelo momento em que os cientistas o abrirão, para verificar se seu conteúdo corresponde ao que é descrito na Bíblia. Se os cientistas decidissem abrir a Arca da Aliança, sua primeira ação seria examiná-la minuciosamente, mesmo que já tenham compreendido seu design através das descrições bíblicas. Ao depararem-se com a própria arca, ficariam surpresos, como se as palavras de um livro ganhassem vida diante de seus olhos. Feita inteiramente de ouro puro, tanto por dentro quanto por fora, a arca possuía uma moldura de ouro ao redor. Sua tampa, conhecida como propiciatório, ostentava 2 estátuas de querubins dourados com as asas abertas, um de frente para o outro em cima do propiciatório, considerado o local mais sagrado da arca. A estrutura era equipada com 4 anéis de ouro, 2 em cada lado, nos quais eram inseridas varas de madeira de acácia revestidas de ouro, para seu transporte. Os suportes para transporte deveriam ser acessórios permanentes e nunca removidos. Assim que os cientistas conseguissem abrir a arca, finalmente teriam a oportunidade de observar seu conteúdo. Agora, vamos observar a reação dos cientistas diante do que encontraram dentro da arca. A Bíblia afirma que existe 3 artefatos dentro dela. Os 3 artefatos principais contidos na arca eram os 10 mandamentos, o bastão de Arão, que floresceu, e o maná guardado em um vaso. Cada um desses itens representava momentos cruciais durante o período em que Israel vagava pelo deserto. O segundo conjunto de tábuas de pedra simbolizava a lei, o código de justiça do Antigo Testamento. Moisés quebrou as tábuas originais, conforme o livro de Êxodo, capítulo 32,
quando os israelitas adoraram o bezerro de ouro. O maná na tigela de ouro era o alimento que Deus providenciava para sustentar seu povo. Durante a jornada pelo deserto, o Senhor os nutria com esse pão misterioso, chamado de maná, que significa o que é. Quando Jesus alimentou os 5.000, ele fez referência a esse alimento, dizendo que não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas sim Deus, que dá o verdadeiro pão do céu. Ele afirmou que o verdadeiro alimento de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, apontando para sua própria carne e sangue como o sustento da vida para os crentes. Quanto ao bastão de Arão, era o mesmo que Deus transformou em serpente diante do faraó. No entanto, o momento mais significativo, destacado pelo autor do livro de Hebreus, foi quando a vara brotou e floresceu, conforme o livro de Números. Foi nesse momento que o Senhor demonstrou claramente a escolha de Arão e sua linhagem para o sacerdócio, ao derrubar um grupo de rebeldes que questionava sua autoridade. O Senhor instruiu as tribos de Israel a prepararem 12 varas, cada uma representava uma tribo de Israel, a de Arão representava a tribo de Levi, que foi escolhida por Deus para o sacerdócio. Durante a noite, as varas foram deixadas do lado de fora, e na manhã seguinte, a vara de Arão havia brotado e produzido flores, trazendo amêndoas maduras para os israelitas. Essa vara simbolizava a linhagem sacerdotal, algo que despertou o interesse dos cientistas. O propiciatório foi colocado sobre a arca, e quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, aspergia o sangue do sacrifício sobre o propiciatório, representando o sangue expiatório de Jesus. O pecado de Israel criava uma barreira entre eles e Deus, assim como nossos pecados também nos separam de Deus. Para resolver esse impasse, a morte de Cristo na cruz foi essencial para a nossa salvação. Através do seu sangue temos livre acesso ao trono de Deus. Assim como o sangue no propiciatório, o sangue de Cristo está entre a lei de Deus e a presença de Deus. Quando o Senhor vê o sangue, sua ira é aplacada, e as transgressões do povo de Deus são perdoadas. Agora, o Senhor não nos enxerga mais através da ótica da lei, mas através da aliança da graça, que foi feita através do seu Filho amado. A Arca da Aliança vai além de uma narrativa bíblica, é um símbolo mitológico. Apenas pessoas específicas podiam tocá-la ou se aproximar dela, pois era tão sagrada que qualquer contato significava a morte imediata. A arca foi depositada na Câmara Santa do Templo de Jerusalém. Apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar em sua presença, e isso somente uma vez por ano, para cobri-la ou descobri-la. A movimentação da arca era restrita aos filhos de Arão, da tribo de Levi, que eram designados como os verdadeiros sacerdotes da aliança, responsáveis por cuidar de todas as coisas sagradas. Apenas os descendentes da tribo de Levi podiam transportar ou mover os artefatos sagrados, e somente após estarem corretamente cobertos. Tocar na arca era uma questão extremamente séria. As varas usadas para movê-la eram muito mais do que simples utensílios. Qualquer toque indevido era considerado uma afronta grave, passível de pena de morte. Se alguém não pudesse provar sua linhagem sacerdotal, tocar na arca certamente resultaria em morte, como aconteceu com Uzá. No entanto, se fosse um descendente de Levi ou alguém escolhido por Deus, as circunstâncias seriam diferentes. A presença da Arca da Aliança, como uma conexão espiritual entre Deus e seu povo, permaneceu oculta por muito tempo. Deus, provavelmente, designou pessoas específicas para representar seu povo na presença da arca e, posteriormente, relatar suas experiências aos seus descendentes, para que se sentissem seguros e confiantes na veracidade de seu retorno. Conforme ensinado pela Bíblia, somente um levita era escolhido por Deus, para ter permissão de tocar na Arca da Aliança. Quando as terras foram divididas entre as 12 tribos de Israel, os levitas não receberam uma porção de terra, em vez disso, viveram dispersos por todo o território de Israel, demonstrando uma vida dedicada ao serviço divino. Por não possuírem propriedades, não podiam se dedicar à agricultura e eram sustentados pelos outros israelitas, que contribuíam com 10% de sua produção aos levitas, seguindo o sistema de dízimo. Atualmente, cerca de 4% dos judeus têm ascendência levítica.
Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos no tabernáculo e, mais tarde, no templo, e aspergia sangue sobre o topo da Arca da Aliança, chamado de propiciatório. Esse ato simbolizava que o sangue ativava a misericórdia de Deus, prevalecendo sobre o julgamento, conforme mencionado no livro de Tiago, capítulo 2. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A arca era tão sagrada que ninguém podia tocá-la. Deus ordenou, conforme o livro de Êxodo, capítulo 25, que ela fosse carregada em varas, apenas pelos levitas, que eram os sacerdotes. Havia anéis do lado da arca, e os sacerdotes deslizavam as varas por esses anéis para transportá-la, não podendo tocar diretamente na arca, somente nessas varas que servia para carregá-la, mesmo os levitas na hora do transporte não podia tocar diretamente nela. Quando Uzá, um levita, tocou na arca para estabilizá-la com a mão, Deus instantaneamente o matou. Além da informação de que os cientistas teriam encontrado a Arca da Aliança, existem muitas teorias em torno dela. Uma dessas teorias sugere que a Arca da Aliança foi guardada na igreja de Santa Maria de Sião, em Axum, Etiópia. Segundo essa teoria, Menelik I levou a arca para a Etiópia, durante sua visita a Salomão, em Jerusalém. A tradição afirma que a arca permanece escondida em uma capela dentro da igreja, protegida por uma linha de sacerdotes. O respaldo a essa teoria é em grande parte baseado na história, tradições e práticas religiosas etíopes. Cada igreja etíope possui uma réplica da arca, conhecida como Tabat, e a linhagem do imperador etíope tem sido associada a Salomão e à rainha de Sabá. No entanto, a falta de confirmação externa torna desafiador confirmar a autenticidade dessa afirmação. Um pergaminho de cobre, um texto único entre os manuscritos do Mar Morto, enumera 64 locais onde objetos de ouro e prata, provavelmente do Templo de Jerusalém, foram enterrados ou ocultados. Uma característica intrigante do pergaminho de cobre é sua sugestão de que a Arca da Aliança pode estar escondida perto do Mar Morto, possivelmente nas proximidades de Qumran, onde os manuscritos do Mar Morto foram descobertos. Apesar de o pergaminho de cobre implicar a presença da arca, não oferece coordenadas precisas sobre sua localização final. Assim como os cientistas podem ter descoberto a localização da Arca da Aliança, é possível que Deus esteja dando sinais e orientações ao seu povo escolhido, para encontrar o tesouro perdido há milênios. No entanto, se ele permitirá que a presença desta arca seja anunciada publicamente ou não, é desconhecido. Ou talvez ele tenha revelado apenas o significado espiritual desta arca à humanidade, não sua localização física. Ron, por exemplo, estava convencido de que havia testemunhado a Arca da Aliança, mas algo inexplicável o impediu de tirar fotos ou vídeos dela. Ele relatou que, ao retornar ao local para obter mais evidências, 4 anjos apareceram diante dele, e afirmaram que ainda não era o momento para o mundo testemunhar essa descoberta com seus próprios olhos. Talvez o tempo para isso esteja se aproximando, mas até lá, qualquer testemunho ou contato com esta arca deve ser guiado pela aprovação divina. Voltando um pouco no tempo, a última menção da arca no Antigo Testamento está em 2 Crônicas, capítulo 35, quando Josias, rei de Judá, colocou a sagrada arca na casa que Salomão havia construído, o templo, durante seu reinado, por volta de 630 a.C. Uma das teorias mais conhecidas sobre a arca está relacionada a um relato etíope do século XIV, o Quebra-Nagast. Segundo este relato, a rainha de Sabá visitou o rei Salomão, em Jerusalém por volta do século X a.C., e teve um filho chamado Menelik. Na sua viagem de volta para casa, Menelik retornou a Jerusalém. Quando atingiu a maioridade, embora Menelik tenha decidido eventualmente voltar para sua mãe, Salomão enviou com ele uma companhia de judeus sem o conhecimento de Menelik ou de sua mãe. Esses companheiros, desapontados por terem que deixar Jerusalém, decidiram levar consigo uma espécie de recordação da Arca da Aliança.
Salomão já não tinha meios de recuperar o sagrado artefato. Menelik levou a arca consigo para a cidade de Auemi. Com a arca ao seu lado, ele posteriormente conquistou vários territórios ao redor, formando o que viria a ser o Império Etíope. O Ekebra-Nagast e sua narrativa sobre a arca são elementos significativos da história nacional da Etiópia, embora muitos estudiosos atualmente considerem o texto apócrifo. Os reis medievais da Etiópia, da dinastia de Salomão, afirmavam descender diretamente de Menelik e Salomão. Essa dinastia governou até 1974, e sua ligação com a Bíblia foi codificada no imperador Haile Selassie, conhecido como o Conquistador do Leão. As constituições de 1931 e 1955, juntamente com o governo etíope, reconheciam essa conexão. A principal denominação religiosa do país, a Igreja Ortodoxa Etíope Teva Edo, vê o Ekebra-Nagast como uma narrativa cristã legítima. A Arca da Aliança tem sido cuidadosamente guardada em Axum, na Igreja de Santa Maria de Sião. Nem mesmo o sumo sacerdote de Axum pode acessar sua câmara de repouso, apenas um guardião solitário, um monge celibatário, tem permissão de acesso e não pode deixar os terrenos sagrados até a sua morte. A influência da arca é disseminada por todo o mundo ortodoxo etíope. Cada igreja possui um etabat, uma réplica sagrada da arca, mantida no Keskuzan, ou Santo dos Santos, e só é retirada durante festas e momentos de necessidade. Cada etabat é reverenciado como se fosse a própria arca. Apesar de ser um componente essencial da ortodoxia etíope, a natureza da suposta guarda da arca em Axum torna a reivindicação de propriedade da igreja não verificável. A maioria dos historiadores acredita que, se a arca existiu, sua relíquia com mais de 3.000 anos de idade teria se deteriorado ao longo do tempo ou sido destruída. Mas isso é apenas especulação. Para muitos, o destino final da arca permanece um mistério cativante e talvez insolúvel. O simbolismo da arca atinge seu ápice no dia da expiação. Quando o sangue do sacrifício era aspergido sobre o propiciatório, a glória de Deus se manifestava. Era uma imagem da glória celestial de Deus, onde os anjos estão diante de seu trono, louvando-o incessantemente. Também era uma representação da presença restaurada de Deus por meio da ressurreição de Cristo. Se a presença de Deus foi restaurada aos cristãos na ressurreição de Cristo, então esses elementos da redenção são questões que os cientistas anseiam por examinar. E você, o que pensa sobre este assunto? Gostaríamos de ouvir suas opiniões na seção de comentários desse vídeo. Muito obrigada por assistir e Deus abençoe, compartilhe, curta e se inscreva. No canal, ao compartilhar estará fazendo o ID de Cristo. Que Deus traga sobre você e sua família bênçãos e paz. Até o próximo vídeo.